Passarei agora a palavra ao advogado, pedindo que ele termine o seu nome e o número da OAB para ficar nos nossos registros e dizendo logo que terá esse prazo de 15 minutos para expor suas razões. Tem a palavra. Meu nome é Hernani Francisco da Silva Filho, OAB número 21.709, OAB. Bom dia, senhoras e senhores, excelentíssimo senhor presidente desta terceira Câmara Criminal, pessoa na qual saúde tem mais membros, excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, serventuários, senhores advogados presentes, senhoras e senhores. Não obstante o setor do interior e haver uma dificuldade natural no advogado do interior militar no Tribunal de Justiça, hoje me sinto honrado em ter no meu currículo uma sustentação oral dessa terceira vara criminal diante de desembargadores não só de notável saber jurídico, mas também em saber que a maioria desses desembargadores também tem origem interiorana, como eu. A doutora Deise Maria, ex-procuradora de Justiça, merecidamente escolhida entre seus iguais, e o doutor Evaldo Coutinho, cuja formação acadêmica e currículo faz inveja a qualquer jurista consulto, ambos são de Arco Verde, então, com o devido respeito, eu me sinto em casa. Excelência, o presente habeas corpus trata da designação deste impetrante que nos fala no que tange à fundamentação inidônea da decisão pela manutenção da prisão preventiva do paciente que está encarcerado há quase 80 dias, cujo crime supostamente cometido tem pena de detenção ou multa. Ora, excelência, se a pena máxima do crime tipificado no artigo 7, inciso 9 da 8137/90 é de detenção ou multa, detenção de 2 a 5 anos ou multa, se mostra desarrazoado o juízo monocrático decidir pela manutenção da prisão preventiva sem uma motivação idônea. E aí eu trago a colação a súmula 718 do Supremo Tribunal Federal, que diz: a opinião do julgador sobre a gravidade e abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. E a súmula 719 também, a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, existe motivação idônea. E no caso dos autos, a fundamentação da respeitável, porém equivocada decisão monocrática fundamentou a manutenção da prisão cautelar, mas na repercussão social do que do perigo que causou à sociedade. Destaco aqui as expressões dentro do processo, na decisão que deu a manutenção da prisão preventiva. Destaco: o decreto prisional prolongado pelo juiz cononomista se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos que denotam fato de extrema gravidade. Os acusados estariam abatendo jumentos para serem vendidos como carne bovina no mercadinho localizado no bairro de Casa Amarela. A periculosidade dos agentes encontra-se íncita na própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se revestem os seus comportamentos. E mais adiante, a mesma decisão traz: a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado, modus operandi, e continuariam assim, posto que foram apreendidos ainda na grande receber como depósito 2 freezers abastecidos com a referida carne. Na verdade, excelência, essas freezers apreendidas não tinham carne, tinha
carne suína, bovina e caprina. Os jumentos foram apreendidos em Paulista e, na verdade, o paciente pegava essa carne fornecida por um outro réu no processo e vendia sem saber que era a carne equina. Então, o suposto crime foi o paciente expor, o verbo expor à venda, carne própria para o consumo, carne supostamente de jumento. Porém, não obstante os crimes de contra as relações de consumo serem perigo presumido, abstrato, ou seja, bastante a possibilidade da ocorrência de perigo, em face da ação de comissão do autor, a pena cunhada de detenção ou multa, o que nos leva a crer que o legislador ordinário tratou esse crime com uma lesividade, uma ofensividade baixa ou média. E como bem aqui mencionou o parecer da Procuradoria de Justiça, que foi pela concessão da ordem, trata-se de um senhor de 51 anos com a profissão de comerciante comprovada nos autos, de bons antecedentes, interesse ofício, e não obstante a súmula desta casa, número 86, rezar que os elementos favoráveis e pessoais do réu não autorizam por si só a concessão de liberdade provisória, não há dos autos. Não existem requisitos autorizadores da prisão preventiva, senhor. O que existe apenas, como o devido respeito, é a motivação idônea do crime supostamente cometido ser de grave repercussão social. Note-se que a gravidade alegada não foi especificada, foi posta de forma abstrata. E essa forma abstrata tem sido rechaçada na jurisprudência dominante do STJ. E aqui eu destaco duas decisões que foram específicas nessa inidoneidade de argumentação para a manutenção de prisão por grande repercussão social, no HC 204, 509, de Minas Gerais, na relatoria do ministro Vasco Della Justina em 2011, e o HC 151, 773, de Alagoas, da relatoria da ministra Laura Vaz, de 2011. Ora, excelência, se a própria lei penal estabelece que os crimes contra as relações de consumo devem ser sancionados com pena de detenção ou multa, em hipótese alguma, a decisão monocrática baseada em elementos genéricos e de valor pessoal poderá manter o paciente em regime mais gravoso do que estabelece a pena definitiva, sob pena de pôr em xeque a segurança jurídica do nosso ordenamento. O respeitável juiz monocrático utilizou o conceito pessoal, crime idôneo e gravidade do crime, sem observar a pena combinada para tal. O constrangimento ilegal se mostra evidente, pois o paciente, antes mesmo de ter sua sentença supostamente condenatória, já está sendo punido com um rigor maior que a lei prevê, não obstante ser uma medida cautelar, mas ele está preso no ânimo comum, preso de segurança máxima. Então, portanto, tendo em vista que o paciente não representa ameaça à ordem pública, à ordem econômica, nem à conveniência da instituição processual, bem como pelo fato das condições pessoais de serem favoráveis, reivindica a concessão da ordem do habeas corpus. Muito obrigado. O voto está lançado em 8 aulas e eu farei um resumo. Como eu já disse na inicial e exposto aqui na tribuna, trata-se de crime contra a relação de consumo e o paciente, eu trago aqui o decreto da prisão preventiva, que eu faço uma análise. Na verdade, trata-se de crime punido com pena de detenção ou multa. Eu digo aqui que não é razoável manter em casa um paciente que não apresenta antecedentes criminais e cujo crime é punido com pena de detenção ou multa, não havendo elementos suficientes para a manutenção do decreto constituinte. Eu acompanho o parecer do Ministério Público
pela concessão da ordem e estabelecendo, né, medidas do artigo 319, que é o comparecimento a todos os atos do processo, não mudar da residência, sem autorização comunicação prévia ao juízo, assim como não se ausentar da comarca por mais de 8 dias. Então, resumidamente, eu concedo a ordem estabelecendo essas medidas cautelares com o voto que foi em discussão. Acompanho a Excelência. Decisão unanimidade de votos, concedeu-se a ordem aplicando-se as medidas cautelares no artigo 319, expedindo-se o alvará de soltura. Passo agora ao